Espirulina e clorela serve para quê, Aline? Tanta gente que utiliza, tantas pessoas que consomem diariamente esse combo, então vamos ver um pouco mais sobre isso. Meu nome é Aline Davi, eu sou nutricionista, mestre e doutora em nutrição e nesse perfil eu ensino como nutricionistas podem ter segurança no consultório para condutas mais assertivas cada vez mais. Vamos lá então falar um pouco mais sobre esse combo, ou até mesmo pensando em modo separado, só espirulina, só clorela, para que serve? Para que tem utilização? Observem que eu vou te mostrar trabalhos científicos robustos que mostram pra gente qual que é a aplicabilidade. Eu sei que por aí você vai encontrar muita coisa sobre espirulina e clorela, falando de muita coisa. Falando de efeito antioxidante, falando de aporte proteico, falando de efeito de potencialização de um detox. Então vamos com calma, vamos ver a evidência científica para identificar o que realmente é aplicável e o que talvez não tanto assim. Bom, nós temos aqui um trabalho que traz para a gente 20 estudos que foram comparados, mais de 1.000 pessoas que foram avaliadas. Vamos começar então agora com a espirulina, que mostra que existiu uma redução significativa de LDL, colesterol total, triacilglicerol e elevação de HDL. Antes de que você já pense, uau, nossa, eu vou usar espirulina então. Calma, gente. Vou te falar aqui a frase que eu sempre falo, que é o seguinte: se de repente você tiver na sua conta, poupança ou corrente, tanto faz, qualquer uma tá ótimo, R$1 milhão e eu for lá e tirar R$1, você nem vai perceber. Eu tirei o dinheiro? Tirei. Porém, foi tão pouquinho que você pensou que fosse um juro do banco lá, uma taxa. Você nem percebeu. Então, uma coisa é, ai, mas a Aline aqui tá mostrando que teve uma evidência, que teve uma redução. Calma, teve uma redução. Teve uma redução significativa, sim. Porém, nós temos que ver cada trabalho, qual que foi essa redução. Quanto que foi essa redução? Foi R$1 ou foi R$100.000? Então, vejam só, no próximo slide, eu quero te mostrar 2 trabalhos. São 20, como eu te falei. Então, se você desejar olhar por completo, tá aqui na tela o artigo científico. Você pode buscar no Google. Você consegue olhar cada trabalho de modo bem individual. Mas reparem aqui, ó, redução de TC, colesterol total. Redução de colesterol total, triacilglicerol, LDL. Existiu? Tá aqui na tela, até existiu. Mas por volta ali, ó, de 5, 15, 10 miligramas por decilitro. E eu, particularmente, acho muito pouco. É uma quantidade muito baixa. Então, de repente, seu paciente tem 180 de colesterol, LDL. Baixou para 170? Não faz muita diferença assim. Entendo que, claro, você pode pensar, mas é uma cerejinha no bolo, é uma complementação. Até pode ser, mas não é uma redução expressiva. Não é uma redução de 10, 15% do colesterol, do triacilglicerol. Uma redução mais branda. Então, a redução existiu, sim, com toda certeza. Porém, uma redução um pouco mais branda, mais silenciosa. Quero te mostrar mais trabalhos. Aqui nós temos, então, um trabalho randomizado, controlado, onde nós temos espirulina, dose de 4,5 gramas por dia, são 52 homens. Alguns são sedentários e outros também têm ali excesso de peso corporal. Olha aqui comigo nessa imagem. Nós temos então, ó, existiu uma randomização da seguinte maneira. Primeiramente, um grupo que usava espirulina e o outro usava placebo. Depois, eles fizeram um período de troca. Então, quem usava placebo vai usar agora espirulina. Também tem pessoas que fizeram exercício e pessoas que não fizeram exercício. Então, foi interessante o estudo. Eu tenho o controle, eu tenho aqui esse SE, ó. Essa primeira imagem que eu quero te mostrar são pessoas com sobrepeso e obesidade. Então, SE aqui, ó, tá vendo? É só espirulina. Exercício, espirulina, exercício. Esse só EX é só exercício. E o SM é só a espirulina. E o C é o controle. Repara então, ó, que a utilização de espirulina foi interessante? Foi. Olha só o exercício. Quem fez exercício reduziu o colesterol? Reduziu. De 137 para 115. Mas quem fez o exercício e também utilizou a espirulina, passou de um colesterol LDL de 128 para
93. Assim como também existiu redução de colesterol total de 196 para 163, triacilglicerol 157 para 135 e uma elevação de HDL de 34 para 42. Quero te mostrar agora o próximo slide, onde você encontra todos os grupos, mas agora são pacientes com dislipidemia. Aqui o dado foi melhor. Porque, olha só, quem usou só espirulina teve benefício em todos os marcadores. Colesterol total, LDL, triacilglicerol e o HDL. Quem fez exercício também conseguiu ter um grande benefício. E quem fez exercício juntamente com a espirulina também teve um grande benefício. Olha aqui, ó, colesterol total, 226 para 189, uma redução interessante. Além disso, LDL, ó, 141 para 101. Poxa, então interessante, com toda certeza. Quando você olha esse dado, a gente consegue ter um benefício assim interessante, especialmente se existir a combinação do exercício com a espirulina. Então, para cá, a gente consegue ter um resultado interessante. Perfil lipídico para a espirulina pode ser um benefício, sim. Aline, eu posso combinar esses ativos? De repente, assim, ó, meu paciente tem um colesterol elevado. Eu já pensei, já prescrevi um fitoesterol. Coloquei para esse paciente 2 gramas por dia de fitoesterol. Aí eu coloquei também beta-glucana, eu coloquei mais aveia, farelo de aveia, fiz toda uma conta. Maravilha. Posso complementar com a espirulina? Também é uma possibilidade. Você consegue então ter esse plus, essa adição de um benefício que pode ser interessante para o seu paciente. Então, por que não? Vamos agora então focar mais nesse outro trabalho que traz para a gente então mais uma comparação interessante da espirulina. Nós temos 60 pacientes, também existiu um trabalho randomizado, um grupo recebeu 2 gramas por dia de espirulina, o outro placebo, durante 3 meses, onde existiu a continuação da metformina. São pacientes com diabetes, já usam metformina, tá tudo certo. A condição é complementação, mais resultado, mais benefício, não só com o fármaco, mas também com uma questão nutricional associada. Então vejam aqui, ó, durante 3 meses, utilizando espirulina, existiu redução de hemoglobina glicada em 1,43%, que é uma redução interessante, com toda certeza. Glicemia, menos 24,94 mg por decilitro, também interessante. Redução de colesterol total e de LDL, de modo respectivo, redução de 41,36 mg por decilitro, muito bom, no colesterol total. Do LDL, menos 38,4. E HDL subiu em 3. Bom, então pensando nesse caso, para aquele paciente que usa metformina, eu posso pensar em complementar com espirulina? Pode. Lembrando que o paciente que tem esse perfil, que tem diabetes tipo 2, é provável que ele também tenha um excesso de peso corporal. Não são todos, é claro, mas tem uma chance maior. Então, nesse caso, a chance também é maior de um perfil lipídico descompensado. Então, assim, essa prescrição pode ser interessante para esse paciente. Então, vejam que a gente tem que organizar a nossa prescrição de acordo com a realidade, de acordo com o nosso paciente, de acordo com o que traz a evidência científica. E antes de passar para a clorela, quero que você, se você gostou do vídeo, se você achou interessante, já curte, compartilha com alguém que usa espirulina, com algum nutricionista, com algum médico, para que mais pessoas possam ter uma conduta baseada em evidência científica. Bom, aqui nós temos então um outro trabalho, voltando então para a clorela. Ou seja, mais uma vez, um trabalho duplo cego, randomizado, tem 2 grupos de comparação, 84 pacientes com diabetes tipo 2. E no caso, a gente encontra que esses pacientes apresentam, então, utilizaram 1.500 miligramas de clorela por dia ou placebo durante 8 semanas. E observem aqui nesse estudo, nenhuma das variáveis foram alteradas. Então aqui tem tudo, ó. Glicemia de jejum, hemoglobina glicada, insulina, HOME-R. Todos os marcadores do perfil glicídico e lipídico, todos estão aqui. E nesse estudo, com a adição da clorela, não existiu benefício. Vale observar que talvez, de repente, a gente tenha que pensar em trabalhos com durações mais prolongadas, com doses maiores. Mas nessa situação,
sem eficácia, sem benefício a princípio, certo? Vamos ver mais. Aqui nós temos um trabalho, 10 trabalhos, então uma meta-análise, 10 trabalhos randomizados, controlados, mais de 500 pessoas avaliadas e a dose utilizada de clorela foi por volta de 900 a 5.000 miligramas por dia. O que existiu nesse trabalho foi o seguinte: redução de triacilglicerol, redução em média de 7,47 miligramas por decilitro. Não é muita coisa, né, gente? É pouco, mas existiu uma redução. Colesterol total, menos 7,7. LDL, menos 0,45. Então, nesse caso, a clorela não apresentou para a gente um grande benefício nesse perfil lipídico. Observem que a gente consegue também ter uma outra ação da clorela, que é essa daqui, Em um tabletinho, em 1,6 gramas de clorela, nessa marca, nós temos aqui, 0,7 gramas de proteína. Eu sei que é pouquinho, mas de repente você vai utilizar ali 4 tabletes por dia, 4 doses por dia. Você pode começar a usar 4, 5, 6 doses, depende da dose que você for indicar. Tem um pouquinho de proteína? Tem, mas eu não vou te falar, gente, que nossa, uau, quanta proteína sim tem na clorela. Não é. É um tiquinho, pouquinho só. Então eu não posso falar que é uma fonte de proteína que não é. Mas um pouquinho tem, não posso mentir. Tem mais trabalhos aqui, 20 adultos saudáveis foram recrutados, então, trabalho duplo cego, randomizado, cruzado. O foco foi o exercício físico. 6 gramas de clorela, comparando com o placebo, ao longo de 2 dias, fizeram um washout, ou seja, sem a prescrição, e depois fizeram mais um tipo de suplementação. O que existiu foi o seguinte: quem utilizou clorela teve uma redução dos níveis plasmáticos de lactato. Vale lembrar que, de acordo com a intensidade do exercício, mais lactato pode ser formado. E além disso, existiu então redução do lactato e também essa redução foi durante testes que foram feitos nesses indivíduos de exercícios submáximos após um teste específico de VO2 máximo. Então, em alta intensidade, existiu uma amenização desse lactato. Além disso, avaliaram o pulso de oxigênio, que é uma medida importante para a gente, para avaliar o quanto que tem de oxigênio circulante no nosso sangue. E aí verificaram o seguinte, que esse pulso de oxigênio, ele foi maior em quem utilizou a clorela em alta intensidade do exercício, tanto máxima quanto submáxima. Eu não posso te falar que isso, nossa, então é uma grande comprovação que a clorela é muito boa para quem faz um exercício de endurance, para quem faz uma alta intensidade do exercício. A princípio, enfim, é um dado limitado, é um dado limitante ainda. Você vai encontrar alguns trabalhos que trazem para a gente essa questão do exercício, uma aptidão melhor do exercício, mas que nós temos ainda algumas limitações de comprovações para tal. Então, não dá para acreditar tanto assim. Nesse trabalho, nós temos 52 fumantes, então pessoas que têm um efeito mais pró-oxidativo, mais pró-inflamatório, que é importante pensar nessa redução das espécies reativas de oxigênio com toda certeza. Pessoas entre 20 e 65 anos de idade receberam 6,3 gramas de clorela ou placebo durante 6 semanas. E quem utilizou a clorela teve benefício numa elevação plasmática de vitamina C. Vale observar que vitamina C plasmática não é um bom exame, não é muito fidedigno assim. Assim como a elevação de alfa-tocoferol e também da enzima catalase, que pode ser interessante para um aspecto antioxidante. Não posso falar que a clorela é um potente antioxidante. Ela é um antioxidante, sim. Sim, de fato. Assim como nós temos em outros tipos de produtos. Seja uma astaxantina, uma curcumina, um resveratrol, uma antocianina, todos os compostos bioativos são antioxidantes. Então não é só a clorela que tem esse benefício, mas ela também tem essa ação de ser um antioxidante. Então nós podemos pensar então nessa adição como um antioxidante. Temos dados um pouco mais limitados em relação à clorela, mas vejam que existem alguns estudos em relação à espirulina, dados são um pouco mais robustos do que a clorela. Você pode pensar na combinação de ambos sem problemas, mas lembrando então para quem que é o paciente, qual que é o propósito?
Por que você vai pensar em utilizar essa prescrição? Esse que é o ponto fundamental. Sempre destinar a suplementação de acordo com alguma necessidade que o seu paciente possa apresentar.